Boa noite, companheiras e companheiros, boa noite, companheiro Araújo, a todos e todas que estão aqui nessa assembleia importante da categoria bancária, no momento de tomada de uma decisão. Esse acordo coletivo que agora está sendo analisado aqui pelos companheiros e companheiras de Brasília, avança num momento importante da luta de classes, da luta pela garantia dos direitos da classe trabalhadora. A categoria bancária sempre foi uma referência na organização e luta de todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, por ser a única categoria que possui um acordo coletivo nacional válido em todo o território brasileiro. E isso não é pouca coisa. E neste momento em que nós vimos a retirada de direitos da classe trabalhadora avançando, garantir aquilo que foi conquistado ao longo dos anos na luta é uma grande conquista. Podemos ver hoje o que aconteceu, mais um golpe sobre os direitos da classe trabalhadora aconteceu no STF. O Supremo Tribunal Federal autorizou a terceirização irrestrita em todas as funções, indiscriminadamente. Isso significa dizer que não importa qual é a função que exerce em qualquer empresa, órgão público e até mesmo nos bancos, pode ser terceirizado. A bateria de caixas do Banco do Brasil, por exemplo, pode ser composta por trabalhadores terceirizados a partir de agora. Está autorizado pelo STF. Isso é enfraquecimento da capacidade de organização, luta e conquistas da classe trabalhadora e fortalecimento das empresas que alugam trabalhadores para outras empresas. Porque a terceirização nada mais é do que isso: aluguel de pessoas. Empresários que lucram alugando força de trabalho para outras empresas. Portanto, garantir os direitos e essa belíssima campanha que faz a categoria bancária, todos por tudo, garantindo os direitos que foram conquistados, fazendo um acordo coletivo que não só garante os direitos, mas tem avanços, inclusive, nos ganhos, é importantíssimo como exemplo para o Brasil, como referência de organização, de luta e de manutenção dos direitos da classe trabalhadora. Mais uma vez, a categoria bancária dá exemplo para todas as categorias do Brasil de como fazer a luta e como manter as suas conquistas. A Central Única dos Trabalhadores se coloca à disposição dos bancários, da diretoria do sindicato, para aquilo que foi importante das decisões tomadas aqui pela Assembleia. Vamos à luta, companheiros e companheiras, parabéns a vocês. A gente sempre conta com os companheiros dos sindicatos vinculados à Central Única dos Trabalhadores em Brasília, no movimento paredista. Então, sempre que uma categoria precisa da outra aqui, os sindicatos nunca se negam a auxiliar. E a gente tem aqui dar os informes, né, da situação em que nos encontramos hoje. Esta Assembleia é resultado da deliberação da Assembleia de ontem, que convocou esta Assembleia para que a gente possa avaliar os desdobramentos da campanha nacional dos bancários. E eu gostaria de reiterar aqui o pedido de credenciamento. Estou vendo aqui que tem mais pessoas do que já credenciadas lá. E quem não pegou o cartão de votação, por favor, fazê-lo até que a gente comece as propostas para a Assembleia de hoje. Então, considerando que o nosso sindicato é vinculado à Central Única dos Trabalhadores e também à Contraficute, dentro do mapa de avaliação das assembleias de ontem, o SEB Florianópolis rejeitou exclusivamente a proposta do BB, o SEB Erechim rejeitou a proposta do BB, o SEB Santiago do Rio Grande do Sul rejeitou todas as propostas, o SEB Cataguases rejeitou o BB, somente BB e Caixa, Brasília rejeitou as propostas da convenção coletiva e o Pará rejeitou apenas o Banco do Brasil. Lembrando que nem todos os sindicatos fazem assembleias unificadas. Apesar de termos uma convenção coletiva unificada, fazemos um contrato único nacional, seja
por banco ou aquele que vale mínimo para todos, então a gente faz sempre essa avaliação. E é um modelo que vem do final dos anos 80, como disse aqui o companheiro Rodrigo Rodrigues, é a única categoria que tem uma convenção nacional considerando vários sindicatos e várias empresas assistindo. Nesse caso dos demais praças, né, que foram avaliadas as assembleias de ontem, FETEC Santa Catarina, com exceção de Florianópolis, Rio Grande do Sul, com exceção de uma base, FETRAF Minas também aprovou em todas, FETEC Centro-Norte, com exceção de Brasília, e no Pará, que rejeitou o Banco do Brasil, Rio de Janeiro e Espírito Santo, todas as bases aprovaram, FETEC PUT Paraná, todas as bases vinculadas a CONTRAF também aprovaram, FETEC São Paulo, também todas as bases aprovaram, FEB Bahia e Sergipe, todas as bases aprovaram, e FEB São Paulo, Mato Grosso do Sul, que é uma federação, como São Paulo, bastante volumoso número de bancários, né? A concentração bancária nesse país se espelha em que São Paulo tem a maioria dos trabalhadores bancários, mas também tem até duas federações, também aprovou na maioria das bases. E considerando essa avaliação, o Comando Nacional e a FENABAN amanhã farão a assinatura da convenção coletiva apenas para as bases que foi aprovado o Só avisando novamente, companheirada do BRB, a Assembleia é aqui no final do corredor. Então o pessoal do BRB e a Assembleia deve estar iniciando em alguns minutos no final aqui deste corredor. Tem até a seta aqui junto com essa faixa. Então, considerando o modelo de negociação que é estabelecido, seja com a CONTRAF ou seja com a CONTEC, porque a nossa categoria também existem duas confederações e várias centrais sindicais envolvidas, fazem uma apuração da quantidade de bancários e avaliam se foi aprovado ou não isso para discussão nacional. Entretanto, cada sindicato tem autonomia de fazer a sua discussão. E mesmo considerando o que foi rejeitada a proposta ontem aqui em Brasília, nós enviamos um ofício hoje de manhã para a FENABAN apontando o resultado da nossa Assembleia. Independente disso, haverá amanhã a assinatura dos acordos do Banco do Brasil, da Caixa e a convenção coletiva da FENABAN. Os bancários de Brasília, não tendo deliberação diferente, não assinarão esses documentos. E nós vamos então fazer aqui a informação sobre as propostas que foram colocadas ontem para a nossa categoria, que era o reajuste de 1,18 acima da inflação para o contrato coletivo convenção coletiva da FENABAN, com um reajuste de 1% no ano que vem. E mantendo as demais cláusulas, no Banco do Brasil, a proposta que mantém todas as cláusulas anteriores, com algumas modificações, a PLR nos moldes atuais, e com base no encaminhamento do Saúde Caixa, mantendo a cláusula de Saúde Caixa, com uma modificação no teto de contribuição da empresa, que é o mesmo que já está no Estatuto da Caixa. Outra modificação que se dá em relação a isso é que novos concursos teriam que ser obrigados a fazer a apresentação de plano de saúde e não tem nenhum desenho colocado nesse momento, assim como no concurso do Banco do Brasil, que já foi aprovado, inclusive, mais de 66 pessoas,
e não houve nenhuma posse até o momento onde o banco se negava a apresentar a CACI para esse grupamento. E por último aqui, uma cláusula que foi modificada em função da reforma trabalhista no fim do encontro sindical, que é a contribuição negocial, estabelece contribuição extraordinária sobre os salários e sobre a PLR, e a proposta da direção do Sindicato de Brasília é de devolução desses recursos via compensação nas mensalidades sindicais, ou seja, somente para os sócios do sindicato em assembleia a ser marcada, o indicativo é para o dia 26 de setembro. Então, considerando essas propostas aqui, eu solicito se alguém gostaria de fazer a reavaliação da decisão da Assembleia de ontem. E aí nós vamos encaminhar aqui uma defesa pela manutenção da decisão de ontem e uma defesa pela modificação do encaminhamento da Assembleia de ontem. O Abdan se apresentou aqui para reavaliação da decisão da Assembleia, considerando as informações que eu passei. Gostaria de saber se tem alguém que gostaria de fazer a defesa pela manutenção da decisão da Assembleia de ontem. Apresentação aqui em 3 minutos. Boa noite, companheiros, boa noite, companheiras. Meu nome é Abdan, sou empregado da Caixa Econômica e diretor do Sindicato dos Bancários. Nós vislumbramos ontem uma realidade aqui em Brasília, onde nós, de forma soberana, votamos pela rejeição da proposta. Só que de ontem para hoje, nós estamos agora sabendo que todas as bases, praticamente do país, quase todas, aceitaram a proposta. Por conta disso, e sabendo que uma nova proposta não virá, porque basicamente 95%, 98% dos bancários aceitaram a proposta em suas representações, e que uma greve sozinha, só de Brasília, não vai agregar, muito pelo contrário, só vai trazer penalidade. Lembrando que amanhã o nosso acordo coletivo, ele vence, é o último dia. A partir de sábado, nós não temos mais a proteção do acordo. E lembrando também que todas as bases basicamente estarão assinando amanhã. Eu estou vindo aqui, subindo, para chamar vocês a refletir sobre o que nós decidimos hoje e reavaliar a nossa decisão. E como todo o país, votar pela aceitação da proposta apresentada. Lembrando que o que temos a perder, se por um acaso continuarmos insistindo nessa situação, que eu digo que ontem foi tirada de forma soberana, mas hoje não representa a vontade da maioria da categoria bancária, eu entendo que nós vamos perder muito. Então a minha proposta aqui é que nós reavaliemos e aprovemos a proposta que está sendo apresentada. Tereza Cristina, dividindo 1 minuto apenas. Boa noite, colegas bancárias e bancários de Brasília. A Assembleia de ontem estava lotada, a Assembleia de hoje também está, e isso é muito bom. É muito bom que estejamos todos aqui para decidir as nossas vidas. Eu estou aqui para defender a aprovação desta proposta. Não é possível que Brasília queira cair no buraco do suicídio, ficando sozinha numa greve isolada. O país inteiro, inclusive 2 sindicatos da chamada oposição bancária, também já estão lá para a assinatura do acordo. Os locais onde se rejeitou a proposta
já estão considerando a proposta aprovada. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Defendendo a aprovação. A proposta é muito boa. Nós estamos mantendo, pós-reforma trabalhista, todas as cláusulas do nosso acordo. Vamos votar a favor da aprovação dessa proposta, companheiras e companheiros. Obrigado, companheira Tereza e Abdan. Vou pedir para alguém que gostaria de fazer a manutenção da proposta, se não precisar, se não tiver necessidade de esclarecimento, a gente já encaminha a votação, pode ser? Podemos encaminhar a votação? Agora eu vou dar um tempo para 2 minutos aqui para quem não fez o credenciamento, pessoal que está aí fora aí da marquise, para a gente poder fazer aqui o encaminhamento. Lembrando que ontem nós não fizemos nenhuma informação das demais bases aqui, para não influenciar na decisão de Brasília, porque nós temos que ter a capacidade de demonstrar a insatisfação ou não da base, que tudo isso é recado, não só que alguns acham que é um recado para a direção do sindicato, mas é de fato um recado para o governo, para os banqueiros, de que nós reconhecemos alguns avanços, mas nós sabemos que existem problemas a serem resolvidos e essa categoria não vai se curvar diante de ameaças. Então, pedir aí quem não fez o credenciamento, mais 1 minuto aí para que possa utilizar e buscar o seu cartão de votação, e quem tiver aí na lateral fazer aqui. E aí depois a gente faz o encaminhamento das votações separadas do Banco do Brasil e da Caixa, que são crachás diferentes, ok? Então temos que votar sobre a proposta da convenção coletiva. Então, na FENABAN, para todos os crachás, depois nós vamos fazer o encaminhamento da votação das propostas do Banco do Brasil e depois as propostas da Caixa. Então, são votações com crachás diferentes. Estou vendo ali uma fila lá no credenciamento. Passar reforçar aqui o informe de que, considerada aprovados os encaminhamentos aqui, nós indicamos o dia 26 de setembro como assembleia para que os sócios possam deliberar sobre a isenção de mensalidades em função da cobrança da contribuição negocial. Então a data indicativa é 26 de setembro. Pessoal do BRB, a votação aqui no final, a assembleia está acontecendo aqui no final do corredor. Segue o Edson aí, que ele está indo para lá. E pessoal do credenciamento aí, eu vou dar início aqui então o encaminhamento da assembleia. Vou chamar de proposta 1 a proposta de aceitação da proposta de convenção coletiva e 2, rejeição da convenção coletiva. E quem não quiser votar em uma e outra, chama-se de abstenção, que a gente chama uma terceira votação. Ok? Todos esclarecidos? Então, em regime de votação, todos aqueles e aquelas que votam na proposta número 1, de aprovação da convenção coletiva, a favor, levantar o crachá. Ok? Obrigado. Os companheiros e companheiras que votam na proposta 2, contrárias à aprovação da convenção coletiva, a favor, levantar o crachá. Por favor. Obrigado. Companheiros e companheiras que se abstêm, com algumas abstenções, considera aprovada a proposta de convenção coletiva, com aumento real. Aquilo que os banqueiros queriam tirar de nós ainda não vai ser dessa vez.
E agora eu vou encaminhar apenas a votação do crachá azul, ok? Que é para a aprovação do aditivo à convenção coletiva do Banco do Brasil. Então, os companheiros e companheiras, em relação à proposta apresentada do Banco do Brasil, que já discute a PLR como ela se mantém no Banco do Brasil, além das demais discussões, e uma modificação no intervalo para jornadas de 8 horas. Os companheiros e companheiras vão em regime de votação, apenas o crachá azul. Os companheiros do Banco do Brasil podem votar a favor e contra. Então, proposta 1 é a favor, proposta 2 contra, e abstenções, somente os crachás azul. Então, os companheiros do Banco do Brasil que aprovam o aditivo à convenção coletiva, a favor, levantar o crachá. Segura um momento. Ok, obrigado. Companheiros e companheiras contrários ao aditivo da convenção coletiva do Banco do Brasil. Ok, obrigado. Abstenções do Banco do Brasil. Com algumas abstenções, considero aprovada a proposta do aditivo do Banco do Brasil. Companheirada, uma das mais complicadas mesas, apesar da FENABAN não ter sido fácil, que querer retirar todas as cláusulas que previa na reforma trabalhista, os companheiros e companheiras da Caixa enfrentaram angústia durante vários momentos. A discussão da CGPA 23, a discussão da reforma trabalhista que não previa renovação de cláusulas, foi uma das mais complicadas, e a gente então vai encaminhar agora a votação dos companheiros e companheiras da Caixa com o crachá vermelho. Essa, eu diria que foi uma angústia, que nós não tínhamos convicção que a cláusula de saúde Caixa viria, e muito menos da PLR social, que era uma conquista histórica, que adiciona até 4% na distribuição de PLR. Vou pedir o pessoal da Caixa se aproximar mais dos crachás vermelhos, para que a gente possa dar o encaminhamento. E enquanto o pessoal da Caixa se aproxima aqui, o pessoal de banco privado está querendo fazer uma reunião aqui ao lado esquerdo do nosso palco aqui, da nossa mesa. Então, os companheiros e companheiras da Caixa, eu vou dar início aqui ao encaminhamento. Companheira Midana, companheira Fabiana, nós vamos votar aqui pelo aditivo à convenção coletiva da Caixa, que mantém as demais cláusulas, a saúde Caixa e a PLR social. Todos aqueles e aquelas que aprovam o aditivo da Caixa, a favor, levantar o crachá. Ok, companheirada, obrigado. Os companheiros e companheiras da Caixa que votam contrários ao aditivo. Obrigado. Os companheiros e companheiras da Caixa que se abstêm. Ok, com uma abstenção, considero aprovado também o aditivo da Caixa. E essa foi uma campanha, apesar de parecer diferente para todos nós, uma campanha que a gente antecipou, mas foram 2 meses e meio de negociação, com muita angústia para que a gente pudesse não perder os direitos e não vencer a nossa convenção, porque a ultratividade dos acordos estava superada pelaquela reforma trabalhista que foi dada no ano passado. E não precisou de fazer algo mais contundente, mas sabendo da mobilização dos trabalhadores, seja por via de rede social, pelo Facebook, pelo WhatsApp, a gente conseguiu não tudo aquilo que a gente queria, e não é algo que a gente possa vender como algo muito bom para a categoria. Mas ainda nós mantemos o respeito de todos esses patrões com a nossa base.
E lembremos que no próximo dia 26 nós vamos fazer a assembleia com os sócios para a gente deliberar sobre a devolução da contribuição de negociação para os sócios do sindicato. Agradeço a todos aí, boa noite, e gostaria de verificar aqui com o Cleiton se ele gostaria de fazer uma saudação final em nome da diretoria dos bancários de Brasília. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, parabenizar a todos os bancários e bancárias. Dia 28 de agosto é o dia que a gente comemora, o dia do bancário e da bancária. É fundamental a gente ter essa consciência que a categoria tem de estar atravessando as dificuldades que a categoria atravessa, mas de permanecer unida até a vitória. E no dia de hoje, celebrar a aprovação desses acordos, a construção de uma conjuntura tão complexa como foi a conjuntura que a gente atravessa e atravessou, né? É para parabenizar a cada um e a cada um, bancário e bancária. Então, estamos juntos, contem com o sindicato dos bancários e das bancárias para o que der e vier, que a vitória certamente é o que passará sempre no nosso caminho. Dia 15 de setembro, o Sindicato dos Bancários estará comemorando esse dia tão importante que é o dia 28 de agosto, o dia do bancário, com a comemoração na ABB. Nós teremos o companheiro Chico César como atração, Henrique e Juan e o DJ Cacau Nunes. Convidar aqui o companheiro Sandro Araújo, Sandro Bessa, que eu não vi aqui não tinha visto antes aqui na Assembleia, para estar dando mais informes e detalhes aqui da festa, que é o nosso secretário de Cultura. Mas é dizer isso, companheirada, que é com grande e imenso prazer que a gente atravessa esses ganhos e atravessamos as dificuldades, né? Mas rumo à construção cada dia mais fortalecido de um local de trabalho mais adequado às condições de trabalho, de um ambiente mais solidário, né? Para que a vida faça sentido, tanto no ambiente de trabalho como fora dele. Então é isso, parabéns a todos e a todas por essa importante vitória, finalizada aqui nessa data de hoje, com a celebração dessa campanha 2018 e 2019. Parabéns a todos e a todas, e viva a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras.